Ok, obrigado, pessoal, pelo feedback. Bom, em primeiro lugar, né, as desculpas, né, e segundo, eu agradeço ao pessoal da ETEC pelo convite. Eu procurei ser sucinto na apresentação para que tivesse um pouco mais de tempo para a gente conversar. Tá? Bom, eu fiz essa distribuição em relação aos assuntos que a gente tem para tratar. Eu procurei não falar muito de história, né, só algumas coisas que eu achei interessante. E o objetivo é falar da evolução da engenharia e traçar um paralelo com o desenvolvimento científico e pensar nas expectativas do mercado atual e o que nós podemos fazer o que nós temos de opção para tentar vencer alguns desafios que se impõem, né? É lógico que eu não estou falando excepcionalmente desse momento que nós estamos vivendo agora por conta da pandemia do Covid-19, mas nós já vimos de um cenário de crise, né? Desde o último governo em que o vice-presidente assumiu, até o final do governo anterior, né? Desde essa época até agora, na hora que a gente estava começando a sair da crise, veio o Covid-19 e, para nos surpreender de maneira negativa, né? Enfim. Então nós vamos tentar fazer desse limão aí uma limonada, né? Ou uma caipirinha, né? Depende. Bom, vamos lá. Aqui a título de curiosidade mesmo, né, para a gente relembrar, acho que quase todos aqui vimos essa questão das revoluções industriais no ensino médio, e então a gente lembrar que a engenharia ela teve a participação em todas essas fases, né? Quando a gente fala de engenharia, a gente pensa não apenas vamos dizer, em obras, em construção, em pontes, né? Nós temos toda uma engenharia ligada à questão física, à invenção da energia elétrica, as máquinas a vapor que começaram, né, que foram o marco principal da Revolução Industrial. Depois veio o início da comunicação com o telégrafo, as estradas de terra, as estradas de ferro, e aquelas técnicas de produção em massa, de Ford, aí depois veio o pessoal do Japão, a Toyota, enfim. E depois a questão no término da Segunda Guerra Mundial, onde começou aquelas mudanças que a gente já viveu, uma parte de nós viveu isso, né, que foi ali na década de 80, 90, 97, onde começou a internet aqui no Brasil, e eu lembro que, pelo menos na minha época, a gente estudava a globalização, né, era sempre tema das aulas de sociologia, geografia, e nunca... Eu, pelo menos, eu tinha muita dificuldade em entender de fato o que era a globalização, né? Hoje nem se fala muito disso, porque nós vivemos essa globalização, né? Mas antigamente era tudo muito diferente. Bom, então vamos dizer que essa globalização, né, e essa parte das comunicações e tecnologias marcaram a terceira revolução industrial, e os dias atuais, que é o que os alemães começaram a chamar de indústria 4.0, é uma aplicação no dia a dia dessas tecnologias que foram iniciadas, né, foram, vamos dizer, desenvolvidas muito mais focado na parte industrial do que na parte do nosso cotidiano pessoal. Além de outras evoluções, como o cloud computing,
a nuvem, né, que estava aqui nos atrapalhando. É uma nuvem negra, né, a gente já tirou. Enfim. Então, a engenharia ela fez parte do desenvolvimento de todas essas tecnologias ao longo da história. Mais especificamente aqui no Brasil, nós não podemos falar da história antes, né, do descobrimento, digamos assim, né, antes do início da colonização no Brasil. Então, as coisas começaram a acontecer aqui no Brasil com a chegada, né, do governo, né, com a montagem dessa estrutura governamental, e começaram a obras, né, de edificação e infraestrutura, que foram as primeiras construções, e isso depois começou a ficar mais, digamos assim, mais profissionalizado com a chegada da família real, em que ainda a capital era ainda no Rio de Janeiro, e desenvolveu uma fundação, que a engenharia, eu acho que a boa parte também da história dela passa pela engenharia militar. Existe até uma história que eu esqueci de verificar, né, a veracidade dela, diz que a engenharia civil ela tem esse nome porque havia justamente uma divisão entre a engenharia militar e a engenharia civil, como é que ocorreu aqui na divisão da escola técnica. Então, isso foi a evolução aqui no Brasil, né? É lógico que começou de forma muito precária no descobrimento, e depois, quando as colônias portuguesas começaram a se instalar aqui, a monarquia aqui no Brasil, isso começou a evoluir. Em 1940 foi criada a BNT, e a partir daí começou a história da educação e o ensino da engenharia no Brasil. Tem alguns documentos históricos aqui interessantes, né? Aqui a conexão, não sei se está boa o suficiente para dar nitidez para vocês verem, mas esse documento à esquerda aqui é um trecho de um regimento de 1548, né? Em onde se faz observações das edificações do Brasil colonial, e depois aqui um pouco da história da primeira universidade em que se ensinou engenharia no Brasil. Bom, como eu disse, o que nós temos de desafio, principalmente para nós, né, para vocês estudantes, né, que estão formando agora, né, uns estão no comecinho, né, pelo que eu fui informado, a turma que está assistindo ela é bem heterogênea, né, tanto em relação à variedade dos cursos, quanto também aos momentos em que eles estão, vamos dizer assim, aos semestres, né, que cada um está cursando, mas em breve todos estarão formados e tem esse mercado, né, que eu espero que no momento que vocês formarem esteja um pouco melhor. Como eu já havia falado, né, a gente estava com a melhora nesse cenário da engenharia, né? Não apenas, quando eu falo de engenharia, não falo só da parte de construção civil e montagem industrial, eu falo também da parte de engenharia de produto, indústrias, fábricas, farmacêuticas, petroquímicas, enfim. Então a gente estava enxergando uma melhora, né, depois que as incertezas em relação à mudança política diminuíram, e veio a pandemia. Bom, eu busquei as informações mais atuais possíveis, né? Então, o que nós temos hoje de dados referentes à engenharia? Nós temos aproximadamente 18,8 milhões de pessoas atuando, né, de profissionais atuando em atividades industriais e construção civil, das quais 12 milhões é na área industrial e na construção civil 6,6 milhões. Lembrando que a construção civil aqui engloba a parte de engenharia mecânica, elétrica, automação, a parte de tubulação, caldeiraria, e, enfim, todas as disciplinas relacionadas a você erguer uma instalação, desde a sua fundação civil
até a programação dos sistemas de controle e automação. Então, eu estou considerando, até para o levantamento desses dados, a engenharia como sendo todo esse conjunto de atividades. Bom, hoje, lamentavelmente, com a queda das oportunidades no mercado de trabalho, o que antigamente ocorria é que nós tínhamos, sempre foi falado, né, que nós tínhamos engenheiros insuficientes para o mercado, né? A engenharia era tida como a profissão do futuro, né? A gente sempre teria mercado para nós engenheiros, e isso até motivou muita gente a iniciar a engenharia. Bruno, eu posso disponibilizar sim, tá? O material. E então, esse quadro ele foi alterando, né? Ao passar do tempo. Eu me recordo muito bem que a demanda em 2007 foi crescente até ali 2012, e aí com a entrada das operações anticorrupção, elas começaram a instalar uma crise na construção civil, ali em 2014, e a partir daí a coisa começou a ficar um pouco diferente em relação às expectativas da engenharia. E 2017 foi um ano muito ruim, 2019 foi um ano de ajuste, e agora que nós iríamos gozar dessa melhora, nós tivemos esse problema. Bom, aqui o que eu consegui levantar do CREA é que hoje nós temos mais de 1 milhão de engenheiros, né? O CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia e Agrimensura, e são mais de 300 mil empresas registradas. Então nós temos Isso aqui são engenheiros que são registrados no sistema CONFEA, viu? Tem muitos engenheiros que formam e não entram nesse... não são registrados, né, nos órgãos de regulação. Então, estima-se aí que pode chegar até 1,6 milhões de engenheiros. Bom, infelizmente, para quem se formou em até 3 anos, hoje o desemprego, segundo esse órgão, que é uma autarquia, né, EBC, são dados oficiais do governo, afeta 29,5% desse pessoal que formou agora e até há 3 anos atrás. Então, isso é uma coisa preocupante, né? Você imaginar que 1 a cada 3 pessoas formadas vai ter dificuldade de encontrar no mercado de trabalho. Mas eu mostrei esse cenário como introdutório, mas eu gostaria de mudar um pouco esse cenário tenebroso, né, para poder mostrar ideias de como a gente pode evoluir e utilizar essas técnicas que a gente aprende no curso de engenharia, principalmente no que tange a inovação, que é um tema que eu vou colocar adiante, para que a gente consiga passar por essa crise da melhor forma possível. Bom, quais são as tendências, né, da indústria e o que é essa indústria 4.0? O governo federal ele tem uma página, eu vou falar primeiro da indústria 4.0, que ela já está aqui na sequência de slides, e essa indústria 4.0, ela é lógico que o espectro, né, de informações é muito maior do que o que está apresentado aqui, mas ela vem essa parte de manufatura ativa, inteligência artificial, a internet das coisas, a parte de biologia sintética e esses sistemas cyberfísicos. Eu particularmente não tinha ouvido falar ainda dos sistemas cyberfísicos antes de pesquisar, mas todos os conceitos aqui são fáceis de entender e
se estivéssemos aqui na década de 90 e tudo, nós estaríamos falando um pouco de ficção científica, né? Mas hoje tudo isso é muito tangível e são mercados que estão em franca expansão, né? A gente tem que, como eu disse, sair um pouco do básico, né? Das ideias clássicas da engenharia e buscar, vamos dizer, nos adaptarmos a essas novas tendências de mercado. Essa é a chave para o sucesso. Bom, a parte de manufatura ativa, a gente já viu aí, nós temos até, tem uma loja de construção dessas famosas aí que você tem até a oportunidade de ver máquinas de impressão 3D funcionando, e é uma superposição, as mais simples, né, são superposições de camadas, né, que são depositadas por um bico, né, e vários materiais são empregados, né, existem impressoras 3D de concreto, inclusive, né, essa é uma espécie de um pórtico bidirecional que vai depositando camadas de grout, como se fosse um grout autoportante, e ele vai imprimindo em 3D. O tempo foi muito curto para preparar a palestra, então eu poderia até trazer isso para mostrar para vocês. Mas existem máquinas também de CNC, que a gente fala, que são máquinas controladas por computador. Antigamente havia um nome para isso, que chamava Computer Aided Manufacturing. Só um instante, Bruno. Essa taxa de desemprego não ocorre por conta do excesso de profissionais formados em relação à demanda. Bruno, não. Sabe por quê? Não era o que a gente estava enxergando. Tá? Inclusive, você pode pesquisar no CNI, e ele mostra, você vai ver que é estranho, porque a gente tem a análise da engenharia, né, da quantidade de engenheiros, deixa eu retroagir um pouco para explicar melhor, ela é medida conforme o número de engenheiros formados a cada X habitantes. Então, o Brasil sempre teve um índice de engenheiros muito inferior ao que o mundo costuma ter. Eu não sei se eu tenho alguma fonte aqui, mas eu estava justamente há um tempo atrás lendo a respeito dessa análise, né, da quantidade de engenheiros, e eu vi um gráfico muito interessante. Eu só não utilizei na palestra porque ele está muito desatualizado, né? Mas nós temos aqui uma comparação do Brasil em relação ao mundo. Ele nem aparece entre os primeiros países com maior... Deixa eu ver se eu consigo achar de forma rápida aqui o gráfico. Entre os 20 países classificados aqui por um score, né, um índice de pontuação de engenharia, você vê que o Brasil não está nem... esse percentual aqui é a pontuação de acordo com essas características aqui. Então, em termos de desenvolvimento, o Brasil não está nem entre os 20 primeiros. Assim, não me surpreendem os países, enxergar esses países aqui, tá? Inclusive, eu achei até que a Índia poderia estar aqui. Enfim. Bom, eu gostaria de achar esse índice para lhe mostrar, mas eu vou prosseguir com a palestra, para que a gente consiga... Depois eu posso ver isso aí vocês me passam os contatos, eu tento complementar algumas informações. Mas o Brasil sempre foi tido como um país em que a quantidade, vamos dizer, o índice de engenheiros por habitantes não era de um país de pleno desenvolvimento tecnológico em engenharia. Tá? E eu me recordo também das aulas do ensino médio, no segundo grau, na minha época, é que a gente... Uma das consequências ou causas disso, né, eu não sei como é que lida esse paradoxo, mas as nossas empresas, elas são mais primárias do que na época as empresas terciárias.
Então, ou seja, a gente produz, eu não sei como está esse cenário hoje em dia, não peguei essa informação atualizada, mas nós produzíamos mais matéria-prima, mais commodities do que tecnologia, né? E isso foi melhorando, mas nós tivemos um período muito longo em que nós ficamos atrás, né? Então, era aquele negócio, a gente vende aço para produzirem equipamentos e depois vender esses equipamentos para nós fabricados com o nosso minério, né, ou com o nosso aço. Então, assim, o nosso produto ele tinha menos tecnologia agregada à nossa produção. É lógico que sempre existiram exceções, sempre existiram destaques, né, da engenharia e da tecnologia brasileira, enfim. Mas, de uma maneira geral, era isso que a gente observava. Entendeu? Então, isso vamos dizer, sintomático para que a gente avalie essa quantidade de engenheiros aí no Brasil. Enfim, voltando à questão da indústria 4.0, essa parte aqui da manufatura aditiva, né, impressoras 3D, isso é fácil de visualizar. Outra coisa também que a gente já está se habituando, né, é a questão da inteligência artificial. Eu não gosto muito da palavra raciocinar, né? Então, tomada de decisões sim, mas é porque raciocínio ele vai um pouco além, né, do que o software é capaz de fazer, né? Então, mas quanto mais informações e dados para processamento os sistemas podem ter, e quanto maior a velocidade de processamento nós temos nos sistemas, maior são as simulações que um computador pode fazer e analisar os resultados dessas simulações para tomada de decisão. Na engenharia a gente tem um costume de fazer a análise de risco. Na verdade, é uma ferramenta de gestão a análise de risco. O pessoal da administração aí tem inúmeras ferramentas, tem análise SWOT, técnica de Monte Carlo, porque se tiver alguém da matemática aí, de estatística, enfim. Essas técnicas, elas são baseadas em simples entrada de variáveis. Essas variáveis elas têm um determinado mínimo e máximo, né, e com, vamos dizer assim, passos de variação entre elas, e aí são realizadas simulações fazendo combinações diferentes dessas variáveis para a obtenção de um resultado. Então, assim, a inteligência artificial, ela é montada em cima disso, né? Eu sou formado em eletrônica, fiz meu trabalho de conclusão justamente na época eu usei a programação em Assembler, que é a linguagem de alto nível. Então, a engenharia, para você ver como é que a engenharia ela se confunde com várias áreas, né? Igual nós estamos falando de administração, estamos falando de TI, né? Da parte de informática e tudo, mas hoje em dia você falar em engenharia sem pensar em informática e vice-versa, né? É impossível você segmentar isso, né? Há uma divisão na formação dos profissionais, porque um lida com a programação, né, e outro dos equipamentos, e outro lida com outros aspectos, a infraestrutura, com o desenvolvimento de ferramentas, igual como eu estava mencionando, né, para a inteligência artificial é extremamente importante a velocidade de processamento. Então a engenharia ali de microchips, né, da parte de semicondutores e outros materiais de processamento, ela
ela subsidia essa parte de TI. Então, há uma interface, eu nem diria uma interface, mas há uma fusão ali, vamos dizer, são zonas de conhecimento compartilhadas entre diversas áreas de conhecimento. Bom, a internet das coisas, que é algo muito interessante, eu não sei se vocês têm em casa, mas eu tenho aquelas assistentes aqui da Amazon, Alexa, tem assistente do Google, tem assistente, enfim, do Samsung, enfim, tem várias assistentes pessoais, que nada mais são que na linguagem dos engenheiros, eletricistas aí, transdutores que vão pegar a nossa voz, transformar em comandos de computador e ligar uma lâmpada, abaixar a temperatura do ar-condicionado, desligar, ligar a TV, programar um evento, uma lista de compras, né? Eu lembro que antigamente eu deixava um papelzinho em algum lugar, em uma gaveta, alguma coisa, e aí às vezes eu ia procurar o açúcar, tinha acabado, e eu tinha que lembrar que eu tinha que comprar açúcar, eu ia lá e escrevia no papelzinho. Hoje eu viro para falar, Alexa, adiciona o açúcar na lista de compras. Aí ela adiciona. Aí eu pego meu smartphone, eu estou com a lista de compras atualizadas aqui, por exemplo. Eu tenho uma máquina de lavar também que ela tem internet das coisas. Então, eu consigo programar o ciclo da máquina de lavar roupa aqui pelo celular, para programar o horário que eu quero que ela comece. Então, eu vou pôr a roupa suja na máquina. Já deixo ela carregada com sabão, amaciante e tudo. Então, por exemplo, eu não quero acordar de madrugada e pegar a roupa na máquina para estender ou para passar, enfim. Então, eu consigo programar o horário que eu quero que essas máquinas comecem a trabalhar, enfim. Então, pode parecer uma coisa boba, e de fato, muitas vezes você nem usa, né? Às vezes eu estou na TV aqui, aparece a mensagem, a máquina de lavar roupa terminou o ciclo. Não, né? Mas, pensando isso, saindo da caixa, como eu disse, né, você pode ter outras aplicações, como, por exemplo, cuidar de idosos, essa questão dos lembretes é muito interessante, agendar médico, essas coisas. Então, assim, hoje eu utilizo muito essa ferramenta como calendário aqui em casa, por exemplo, como anotações, ou para ouvir uma música. Então, eu já não pego nem o celular mais para pôr no Spotify, ou algum outro streaming. Então, a internet das coisas é algo muito interessante de ser explorado e é muito... tem um campo enorme de trabalho ainda, está engatinhando, está muito devagar, e isso tanto para o pessoal de TI, quanto para o pessoal de engenharia, eletrônica, elétrica, mecatrônica, isso é uma área muito interessante para explorar. Bom, a parte de biologia sintética já tem mais a ver com... isso é muito mais... a gente já tem até filmes, né, que a gente pensava nessa parte aí de chips e microdispositivos, né, para entrar dentro do corpo da pessoa e realizar tarefas, reparos. Então, por exemplo, você tem igual, por exemplo, vamos dizer que, falando de uma forma muito assim, leviana até, o reparo de uma artéria, né, antigamente era um stent. Então você tinha, vamos supor que aquilo ali era quase que como vamos dizer assim, um precursor de uma biologia sintética, né? Você punha uma mola expansiva dentro de uma artéria para que ela aumentasse o calibre daquela artéria que já estava bloqueada e tudo, né? Então você tem também já há alguns anos também, talvez décadas, não sei, já décadas já, uma espécie de endoscopia em que você engole uma pílula e a câmera ela transmite
fotografias do percurso em que ela faz dentro do seu organismo, né? O que é muito melhor do que uma simples... não diria melhor, porque cada um tem uma aplicação, mas o que é diferente de uma endoscopia, de uma colonoscopia, você tem fotos do percurso ao longo do seu corpo inteiro. Então, isso aí são tecnologias que ao meu ver, né, você tem como seriam precursores dessa parte aí dessa biologia sintética aí, né? Eu acredito que, embora não esteja falando aqui, que há também aplicação para essa biologia sintética na parte de agricultura e essa parte, e você consegue utilizar não só os equipamentos, como também a parte, equipamentos para colheita, etc., como também aqueles equipamentos para pesquisa, para alterações vamos dizer, refinamento de código genético, DNA das plantas e tudo, né? São os transgênicos, enfim. Bom, deixa eu ver o que o Rodrigo está me perguntando aqui. Olha, Rodrigo, eu também tenho muito esse medo, tá? O que você está falando é semelhante àquilo que a gente ouve dizer do cara do Facebook, esqueci o nome dele. Enfim, em que ele vai lá e prega uma fita isolante ali na câmera do celular, né? Ou na câmera do computador, enfim. Então, eu tenho receio disso, é claro. Eu estudo essa questão dos protocolos de segurança, pesquisa e tudo. É uma questão de acreditar. Tá? O modelo novo desse assistente virtual, ela tem pelo menos uma chavinha na câmera, né, em que eu consigo tampar a câmera, né? Mas como você disse, eu posso estar conversando, né? Eu posso ter eu tenho, né, um software que já é embutido, faz parte, vamos dizer assim, da interface dessas assistentes virtuais, que transforma, né, converte, né, interpreta, vamos dizer assim, a nossa voz, né, e transforma em texto. Então, para onde será que pode estar sendo enviado isso, né? Não sei. Eu consigo, pelo meu celular, ouvir o que está acontecendo na minha casa quando eu não estou aqui. Entendeu? Então, eu concordo com você nesse aspecto da segurança. Entendeu? Então, o importante é estar atento a isso, e se realmente houver alguma informação que seja que o Bruno está falando aqui do Google Glass, né? Enfim, mas aí essas informações eu costumo desligar, tá? Se eu estou falando de algo em que eu realmente posso estar colocando em risco a privacidade da minha família, enfim, eu desconecto. A desvantagem é que você nem sempre está atento a isso, né? E pode, numa conversa informal, acabar tendo esse tipo de problema. É algo a se discutir. É mais uma questão a ser explorada, né? Eu não sei aqui porque não está o slide. Ah, tá, ele veio para baixo aqui, enfim. Bom, esses sistemas cyberfísicos, né? Bom, ele é quase aquela parte tem muita ligação com a realidade aumentada, né? Então tem processos em que você faz a análise conjunta do ambiente físico com o digital, né? E a parte de protótipos também, enfim. A gente usa na engenharia, tem até uma colega, uma professora que trabalha comigo, que a gente tem para tubulação e outros tipos de equipamento, principalmente em plantas industriais e tudo, a gente faz um modelo 3D
que a gente chama de maquete eletrônica, né? Em que a gente faz as simulações e controles de informações, desde a rastreabilidade do material empregado no meio físico. Vamos supor que eu tenha uma... Eu vou falar sobre um equipamento que é mais fácil de... Vamos dizer que eu tenho um compressor e eu tenho um vaso de pressão do lado dele. Então, eu ligo o meu compressor a um vaso de pressão para armazenar um determinado volume de ar comprimido. Então, eu consigo, dentro dessa maquete eletrônica, carregar todas as informações físicas daquele equipamento, desde o fabricante, a nota fiscal, a chapa que compõe aquele material. A gente tem, por exemplo, processo de solda em ambiente industrial de alta precisão, como é nas indústrias petroquímicas, indústria de gás, etc. Você tem uma exigência muito grande para a realização de soldas, porque uma solda que romper pode causar um dano ao patrimônio enorme, um dano às pessoas também, ambiental também. Então, assim, você tem uma rigorosidade enorme na solda. Então, para cada solda realizada no campo, você tem o gêmeo digital dele nessa maquete eletrônica, e naquela solda você tem o fabricante do eletrodo, você tem a data de validade daquele eletrodo, o número de série daquele conjunto de eletrodos, nota fiscal, você tem o código da máquina de solda que foi utilizada, você tem o nome do soldador com o certificado dele, você tem os ensaios, que são ensaios radiológicos, ensaios visuais, para análise daquela solda. Então você tem... no mundo físico a gente não vê isso, a gente vê a solda lá, a gente pode obter essas informações através de ensaios. Mas, vamos dizer assim, no gêmeo digital dele, né, dentro da maquete eletrônica, por exemplo, você consegue clicar nele e ter todas as informações que no ambiente físico a gente não tem, né? E assim, isso eu estou falando de coisas que eu domino, que estão na minha área, né? Mas eu sei, por exemplo, que a Boeing e algumas outras empresas automobilísticas, né, algumas montadoras, elas utilizam, por exemplo, um software igual o CATIA, da Dassault Systems, acho que a IBM até que comprou, enfim. O CATIA, ele é um software que foi desenvolvido na França, e ele tem ele faz a análise física daqueles materiais, enfim, essa não é minha praia, né? Eu estaria sendo talvez até mais leviano do que eu já fui em falar sobre isso. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que desde as simulações para fins de projeto e dimensionamento, até as informações de controle para assegurar a qualidade daquilo, podem ser utilizados desses sistemas cyberfísicos aí, como está sendo nomeado isso. Olha, Bruno, o teste não é realizado na maquete eletrônica, né? Vamos dizer, quando a gente fala em maquete eletrônica, ela tem uma característica mais estatística da coisa. Mas como eu estava falando, da parte de análise e dimensionamento projeto, ela na verdade, esses softwares como eu te disse, eu não tenho muita afinidade a isso, mas eles fazem testes de estresse, de torção, toda a parte de cálculo que um engenheiro faria por exemplo, para determinar qual tipo de aço que vai utilizar nas paredes de uma aeronave, né? Qual a espessura desse aço, qual é o tipo de parafuso, qual a eficiência
de um isolamento térmico, qual a pressão que ele suporta. Então, tudo isso, existem, evidentemente, isso não é novidade, existem cálculos para especificar essas memórias de cálculo, para especificar esses equipamentos e materiais. Então, o software, ele já faz esses cálculos, ele já realiza as simulações, com a vantagem de você traçar curvas em que você pode fazer, por exemplo, eu quero que ele simule uma espessura que vai de 20 milímetros a 30 milímetros, e eu quero que nessa curva, eu quero que nessa variação ele evolua a cada 1 milímetro, ele varia a cada 1 milímetro. Então, se eu fosse fazer isso num papel, né, fazer isso manualmente, eu teria que fazer N cálculos, né, quanto fossem os passos que eu daria para obter, vamos dizer, para desenhar uma curva de resultados esperados. O software, ele já faz ele já tem o processamento já preparado para receber variáveis e realiza esses cálculos de uma forma muito mais rápida e, sendo programado corretamente, né, ele tem um nível de precisão muito maior do que você teria sob risco de um erro humano. Né. Ele tem, inclusive, dispositivos redundantes de checagem, enfim. Então, respondendo o nível de confiança, eu diria que, programando corretamente, nessa condição, ele seria ideal. Ele seria próximo de 100% ou 100%. Né? No ambiente, vamos dizer assim, utópico, de 100% de programação correta, ele teria um resultado de 100%. Bom, esses são algumas tendências, algumas coisas sobre a indústria 4.0, mas eu havia até preparado um slide sobre isso. Eu tinha conversado, inclusive, com a Karina. Eu não sei o que aconteceu com o meu slide, mas eu estava buscando fazer um paralelo em relação vamos dizer, às oportunidades que a engenharia tem de mercado em relação a outros ambientes em que uma obra ou um equipamento, um carro ou um produto, vamos dizer assim, 100% tangível, seja vamos dizer assim, o objetivo final. Né? Deixa eu ver o que o Ronaldo está falando aqui. Isso, é isso mesmo. SolidWorks é um deles, né? O CATIA, por exemplo, também. Né? É isso aí. Igual, por exemplo, essa parte de aproveitamento de matéria-prima. Por exemplo, você tem um ambiente em que você quer fazer uma caldeiraria. Né? Você vai fazer a solda de N placas para criar uma torre de resfriamento, um permutador, algo do tipo. É como se fosse, igual um jogo que antigamente a gente jogava, que era o Tangram. Você vai, as chapas, né, elas são vendidas em tamanhos padrões, né? Então você consegue, o software consegue fazer o cálculo dos cortes dentro dessa chapa para que você tenha o máximo aproveitamento de material, por exemplo. Entendeu? Então, ele não vai chegar primeiro, na primeira parte, vai cortar ali, desperdiçando metade do material para fazer um parafuso, igual aquele desenho do pica-pau lá, que entra uma árvore e sai o palito de dente. Não, ele vai fazer, vamos dizer, você vai pedir para que ele tenha um nível de precisão tal, e ele vai fazer uma simulação onde tem o melhor aproveitamento daquela chapa, por exemplo. E isso vale para outras coisas também, até para a parte de circuito elétrico. Hoje em dia existe, vamos dizer assim, simulações em que você tem um posicionamento automático de painéis para que você analise o custo de você transportar um alimentador até um determinado painel e fazer a divisão por lá, ou você já ir com algum circuito dividido, né?
Eu trabalhei com projetos de cobertura. Olha pra você ver, eu sou engenheiro eletricista, hein? Olha pra você ver como é que a gente é versátil. E eu trabalhei com estrutura metálica e tudo, e eu tinha um software para fazer caixilho, que fazia justamente essa parte do aproveitamento de perfis. Então, eu cadastrava dentro da minha linha de produção o máximo de caixilhos, que são janelas, portas, etc., dentro do sistema, para que na hora do corte ele pegasse, por exemplo, a porta A tem de uma barra de 6 metros, eu vou tirar 2 peças da porta A e 5 peças da janela C, entendeu? Então, porque aí eu consigo aproveitar, ter uma perda de 5%. Por exemplo, é isso. Obrigado, Ronaldo, pelo enriquecimento do assunto aí. Mas é isso, tá? Tem a ver com essa parte de análise, né? Bom, então voltando àquilo que eu estava querendo pontuar, na engenharia, a gente tem a oportunidade de estudar e avaliar soluções para o mundo, né? O que começou como na parte de edificações, né, em que eu digo, nossa história, né, como ser humano que deixou de ser nômade, né, e a gente começou a construir os nossos abrigos e tudo, a gente vem utilizando essa engenharia até os dias de hoje. Só que a gente não pode ficar focado nessa parte de apenas produtos comercializáveis, enfim. A gente tem outras áreas também, como a parte de interface do homem com o mundo, mas não apenas o ser humano padrão, né? O ser humano neurotípico, o ser humano sem nenhum tipo de inabilidade ou tipo de necessidade especial. E assim, nós tivemos desde a parte de próteses até vamos dizer, desenvolvimento de sistemas, cadeiras mais confortáveis, a parte na verdade, eu estou querendo chegar na ergonomia, né? No conceito de ergonomia, que é uma das áreas de estudo que a própria Karina conversou comigo. Só que a ergonomia ela tem um espectro mais amplo, né? Não é só a ergonomia física, que essa é fácil de você entender. Antigamente vendiam uns teclados que era rachado no meio para que a mão ficasse mais numa posição mais ergonômica, né? E tudo. Então era muito precário tudo, enfim. Então hoje nós já estamos desenvolvendo essa parte de não apenas melhorar a performance, mas também melhorar a qualidade de vida, né, E também existe um conceito, né, que é o Triple Bottom Line, que até mencionei no slide futuro, que ele fala que as empresas que têm... Fala sobre sustentabilidade, e a sustentabilidade no sentido de trazer resultados para as pessoas como sociedade, o resultado de lucro, né, que é o objetivo do negócio, né, ninguém vai trabalhar para o esporte, para o lazer e tudo. É bom quando junta as duas coisas, mas a gente sai de casa para conseguir dinheiro, né? E a parte ambiental também. Então, nessa parte da ergonomia, nós temos esse conforto físico, mas também temos o lado dessa ergonomia cognitiva. Eu acho que o termo é esse. E essa ergonomia cognitiva, por exemplo, eu tenho um caso na família de autismo. Então, a pessoa que está dentro do espectro autista, ela tem alguns tipos de relações e sensibilidades, a relação dela com o ambiente ao redor, né, com sons, com cores, com organização, com, vamos dizer assim,
a relação dela com o ambiente, de uma maneira geral, em que ela enfrenta um mundo na qual em que não foi, vamos dizer assim, dimensionado para aquele cérebro diferente, né, que funciona de uma forma diferente, né? E hoje nós temos uma estatística de 1 a cada aproximadamente 60 indivíduos nasce com algum transtorno de desenvolvimento, a maioria no espectro autista. Então, é um mercado enorme de exploração, algo que eu pessoalmente pretendo investir, né, em que você pode desenvolver produtos pensando na ergonomia cognitiva de indivíduos com necessidades especiais, por exemplo. Entendeu? E você utiliza a engenharia para isso. Então não é necessariamente... É por isso que eu falo da gente sair um pouco da caixinha, né? Quem diria, né? Você vai pensar, poxa, eu vou usar engenharia? Eu vou usar engenharia. E vou usar a administração. Né? Eu uso hoje a maior parte da minha vida é administração. E vou usar saúde também. Né? Vou usar também a parte de médica também. Então, a parte de educação nem se fala. Entendeu? Eu, por conta disso, eu estudei método Doman, método de não sei o que lá de educação, enfim, todas essas técnicas aí eu uso, né? E muitas coisas disso que eu acabo estudando para poder lidar com essas circunstâncias, a gente acaba também usando na engenharia. Então a gente tem hoje, né, dispositivos pensados para determinados públicos-alvos, digamos assim, em que a gente faz uma engenharia para aquele tipo de indivíduo. Bom, ficou um pouco subjetivo por conta dos slides que eu não consegui apresentar. Eu queria falar também, para a gente finalizar, a parte de inovação e a importância de você entender o que é a inovação e a relevância da inovação para fins de mercado. Tá? Eu coloquei algumas frases de impacto aqui. Inovar é apresentar resultados melhores com novas soluções ou maneiras diferentes de executar soluções existentes. Assim, na verdade, isso foi uma interpretação que eu mesmo montei, né, mesmo redigi, baseado em tudo que eu li a respeito. Né? Nem sempre inovação é você inventar algo. Né? Em alguns casos em que você está fazendo talvez algo inédito, você inventa antes de vamos dizer, transformar aquilo numa inovação. Né? Poderia até dizer o seguinte, que a inovação ela é a aplicação prática de uma invenção. Poderia. Mas é porque, às vezes, né, em muitos casos, na verdade, nem é preciso que nós inventemos algo. Né? Basta que nós o utilizemos de uma maneira diferente. Né? Então, por exemplo, por exemplo, medicamento. Hoje está na moda, né, até falar disso, né, que a gente tem um medicamento de antirretroviral ou medicamento da malária que pode ser utilizado para esse novo coronavírus. Por exemplo, alguns tipos de antiepiléticos, eles são utilizados para tratar variações de humor. Né? Alguns tipos de estimulantes são usados para tratar alguns tipos de transtorno de ansiedade, tudo. Medicamento existe uma série de coisas. Então, assim, você não criou um medicamento novo, né? Por exemplo. Você está realmente utilizando um efeito colateral de um medicamento para poder pegar esse efeito colateral e utilizar esse efeito para resolver um outro tipo de doença diferente daquela para que aquele medicamento foi projetado. Então isso é uma inovação sem precisar inventar um medicamento novo.
Não sei se deu para explicar a diferença, né, da invenção e da inovação. Bom, e aí, a partir do momento em que você inova, você se coloca em vantagem no mercado. Você tem uma maior valorização do produto ou serviço, né? Até coloquei um diamante aqui, né? Inclusive na área na parte de gestão de projetos, aí até o pessoal de administração, não sei se alguns já tiveram curiosidade ou faz parte do currículo da universidade, o PMI, né, que é um órgão, Project Management Institute, que é um órgão, um órgão que ele trabalha com alguns conjuntos de técnicas, de práticas para gestão. Então ele tem um termo, quando você faz vamos dizer, um produto até melhor do que aquilo para qual você foi contratado, chamado de gold plating, né? É você revestir de ouro ali, né? Banhar a ouro o seu trabalho. É lógico que quando você banha a ouro o seu trabalho ali, ele tem um valor agregado maior, né? Então, vamos dizer, a precificação, isso também entra na parte na parte de economia, né? Na parte de administração também, quando o professor ensina lá sobre como precificar um produto, né? E aí você já pensa, né? Por exemplo, eu como engenheiro, a primeira coisa que eu pensava era que o meu produto era a somatória dos meus insumos e materiais, a somatória das minhas horas de trabalho direto, as somatórias das minhas horas de gestão, mais os equipamentos que são meus e eu ponho a depreciação ou o aluguel de algum equipamento que eu utilizei, pego esse bolo todo de custo operacional, multiplico por um índice de lucro que eu quero ter, depois aplico os impostos e vendo, né? Então o primeiro instinto era esse, né? Aí vem o professor seu lá de finanças, ou economia e tudo, vai te explicar que não tem nada a ver, que quem determina o preço é o mercado. Aí você fica assim, caramba, e se eu não conseguir vender pelo custo meu que eu cheguei, eu calculei meu preço no custo, você tem que abaixar o seu custo, porque o outro lá, que está no mercado, consegue fabricar por um custo menor e vender um produto, né? Ou então você olha e fala assim, caramba, por que para comprar uma Ferrari eu gasto 1 milhão, 3 milhões de reais, né? Hoje com o dólar nas alturas eu nem imagino quanto está custando. Então, por que ela custa esse preço, né? E não a soma daqueles materiais? Então, é a questão do valor agregado. Então, a inovação, por si só, ela já traz um valor agregado muito grande, né? Seja pela eficiência dela, pelo destaque, assim, a eficiência não só no sentido de velocidade, de performance, mas também na parte de qualidade e tudo. Então, ela carrega consigo um valor agregado muito alto ao seu produto. Então, esse é um ponto também a explorar, né? E também, novamente dizendo, ela amplia as oportunidades no mercado. Seja para você como pessoa física, como profissional autônomo, em que vai para o exterior estudar uma técnica nova, de aplicação, né? Isso acontece muito na parte dessas funções médicas, odontológicas e tudo. Você traz um tratamento novo, uma terapia nova, uma técnica odontológica nova. Então, isso funciona muito bem, é muito mais fácil de visualizar, né, para essa área. Mas também para a engenharia e para você como profissional autônomo, né? A gente teve um trabalho muito bem sucedido da parte de análise de desempenho e de produtividade, trazendo uma técnica utilizada no exterior, que foi desenvolvida pelos militares nos Estados Unidos, e trouxemos para o nosso ambiente de engenharia, né, e aplicamos, e foi muito bem sucedida, né, e a gente ganhou um certo destaque como empresa e como profissional por trazer um método novo, entendeu? E é totalmente voltado para a área de engenharia, né?
mas que com aplicação ampla em outras áreas, caso possível. Então, a inovação também não é como a engenharia. Assim como a engenharia, na verdade, a inovação ela não pode ficar ali, vamos dizer, limitada àquilo que a gente está habituado a ver, né? Que é o professor bugiganga que inova. Não. Entendeu? Às vezes é uma forma melhor. Quantas vezes eu olho às vezes para o passado, eu olho para uma planilha eletrônica que eu controlava o escopo de um projeto lá, que tinha 100 mega. Para abrir aquela planilha, em computadores modernos hoje elas já levam um século para abrir, eu ficava imaginando como que eu tolerava abrir uma planilha daquela com aqueles computadores antigos lá da época dos Pentium, a vida. E coisa que depois eu, de um dia para o outro, de uma hora para o outro, eu falei, nossa, eu vou usar uma tabela dinâmica aqui. Eu pensei, caramba, mas como eu fui, né, burro, por que eu não usei isso no passado, né? Então, assim, a gente também vai se inovando ali, né? E muitos profissionais têm essa característica. Né? Vou seguir adiante aqui, porque eu falei em relação àquela sustentabilidade, né? Então, não basta a gente apenas buscar inovação, mas também nos atualizarmos diante dos jargões de mercado, daquilo que está sendo estudado na atualidade, né? Então, por exemplo, isso é um tema que está em alta, justamente. Os grandes players, né, as empresas que têm essa maior visibilidade e tudo, elas não querem mais serem classificadas como destruidoras do meio ambiente, como exploradora de funcionários e tudo. Hoje em dia você tem um site igual o Love Mondays, que você entra lá e cada empresa tem uma classificação dada pelos funcionários e ex-funcionários em que você avalia, né? Ou seja, é uma coisa impensável, né? Se perguntar para as pessoas os big boomers dos nossos avós de vocês, meus pais, né, e tudo, que são as crianças que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, enfim, aquela geração, né, e falar com eles que você está avaliando se quer trabalhar naquela empresa, se aquela empresa é um bom lugar para trabalhar, isso é impensável, né? Essa geração foi uma geração que, por ter passado por uma dificuldade muito grande, né, em encontrar empregos, etc., eles tinham vamos dizer assim, trocando em miúdos, eles engoliam muito mais sapo do que a gente, né? Então, para eles é impensável, mas para nós não, né? Há quem diga que a geração que tá a nova, né, que está saindo, né, agora, então tá complicadíssimo, né? Não quer trabalhar em lugar nenhum, né? Todo mundo quer trabalhar de forma independente, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que esses profissionais iguais esses que eu mencionei, né, que estão aí se aposentando ou já se aposentaram há alguns anos, muitos deles tiveram dificuldade ou vivem em dificuldade para se adequar ao mundo atual, né, ao ambiente corporativo atual, entendeu? Ele não admite chegar e dar um beijo na gerente, abraçar e ligar de madrugada e para dar que deu um problema, trabalhar sábado e domingo, essas coisas. Assim, imagina ligar, meu pai, coitado, ligar pro gerente dele no sábado à noite para resolver um problema. Jamais. Tinha um respeito assim. Eu lembro até que em uma das empresas que eu trabalhei, você tinha até refeitórios diferentes. Era uma coisa totalmente impensável. Bom, então assim, hoje nós temos que nos atualizarmos em relação a essas novas características do mercado e esses novos costumes que estão nascendo e essas preocupações, entendeu? Então, não mais tudo pelo dinheiro, não mais tudo, qualquer sacrifício para que você tenha o resultado. Hoje em dia, graças a Deus, se pensa na
no desempenho social daquela empresa, se pensa no desempenho ambiental, e sem deixar de pensar no lucro. Bom, pessoal, eu acho que, apesar do atraso, eu cumpri, né, acabei cumprindo a 1 hora, né, que eu achei que fosse bem menos. Bem, meus colegas até me avisaram, né, que não ia ser. E eu vou deixar algum espaço para perguntas, caso vocês tenham mais algum. Agradeço desde já a colaboração de vocês aí. Eu procurei ler as mensagens que vocês deixaram ao longo da apresentação. E estou à disposição. Há muitas outras coisas para se falar, né, nessa questão da engenharia e o desenvolvimento econômico e tecnológico. E é com vocês. Eu vou aguardar mais aqui uns 5 minutos. Caso não tenham perguntas ou vocês ainda precisam de algum tempo para desenvolver, vocês me avisem. E, caso do contrário, eu vou desconectar. Ricardo, essas palestras, elas são palestras eletivas. Eu acredito, você tem que conversar com a coordenação, mas de qualquer forma, sendo isso ou não, eu vou entregar esse material para vocês, e isso facilitaria, por exemplo, na eventualidade de ser necessário ou não um relatório e tudo. Rodrigo, eu que agradeço, viu, pela presença. Melhor crescimento para o autônomo. Tiago. Bom, trabalhar como autônomo é algo muito, muito complicado, viu, Tiago? Se eu for te dar um conselho, eu buscaria primeiro trabalhar numa corporação, sabe, numa empresa. Porque o autônomo, ele tem um papel importante, né, principalmente na minha área de engenharia, construção e montagem eletromecânica, que você tem algumas estrelas, né, na parte de, por exemplo, engenharia propriamente dita, projeto. Entendeu? Você contrata um professor especializado em fundações. Um cara, por exemplo, igual o professor Teixeira, enfim. E aí esses figurões, entendeu? Eles têm determinadas posições aí na engenharia que foram construídos ao longo de uma carreira. Para você chegar ao ponto em que você for trabalhar com consultoria, por exemplo, você tem que ter desenvolvido um networking, que é algo muito importante também, já marca aí uma estrelinha no networking que é mais aquele negócio que quem tem amigo não morre pagão, né? Tenho até uma frase que eu gosto muito, que um engenheiro que foi muito importante na minha formação, por Alfredo Novaes, ele falava para mim que o sucesso tinha 50% de chance, de sorte, né? E 50% de competência, né? E eu faria até um ajuste nas palavras dele, porque a gente tem que favorecer a sorte também. Nós não podemos ficar invisíveis, entendeu? A gente tem que participar de fóruns de discussão, se engajar em projetos, utilizar o tempo livre que a gente tem para conversar com as pessoas. Eu sou um cara que eu adoro conversar, enfim, dividir as coisas. Então, você participar de ambientes em que você tem pessoas que possam contribuir
com o seu crescimento é muito importante. É lógico que você não vai deixar, eu só vou agora participar de círculos sociais em que as pessoas são, né, cultas. Claro que não. Mas também não pode ficar sem fazer isso, entendeu? Você tem que incorporar na sua vida, participar de discussões, de fóruns, de palestras. Por exemplo, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Eu acho que ela pode ser muito, muito bem explorada, né? Eu pessimamente exploro. Eu tenho quase 20 mil conexões, já deve ter passado de 20 mil conexões no meu LinkedIn. Não utilizo ele direito, né? Sou um péssimo cara para dar conselho nesse sentido, mas as mídias sociais são muito importantes, né? É lógico que aí tem toda uma ciência por trás das mídias sociais, para você não ficar sendo aquele cara chato, né? E você já não aguenta mais, e que a pessoa pode até te seguir, mas depois vai te cancelar, né? Porque você vai ficar mandando um monte de bobajada, né? Vai ficar fazendo forward de fake news. Então, né? Assim, torne-se conhecido. Eu aconselho você a trabalhar primeiro em grandes corporações, até mesmo para você saber o que você deve fornecer, o que você pode apresentar de soluções. Porque sem conhecer os problemas, você não sabe qual a solução, né? Você não tem o caminho para qual dar, né? Então, se você não sabe qual o objetivo, tanto faz o caminho que você seguir, né? Então, eu aconselharia você a fazer isso. Antes de entrar para o lado autônomo, procure trabalhar numa grande corporação, aproveite o momento em que você é estudante. Se você estiver numa fase da vida em que você não assumiu responsabilidades familiares, dívidas, etc., não seja, vamos dizer assim, não adquira compromissos econômicos muito precocemente, porque isso, eu estou falando disso, vamos dizer assim, compromissos econômicos, desde você comprar uma casa precocemente, um carro, então, meu Deus do céu, isso aí, ainda mais hoje em dia com o artifício de Uber, etc., eu não iria para esse lado, né? Filho, então, que é um comprometimento enorme que você tem que ter, pessoal, e tem todo um prazer, é maravilhoso, mas você tem um compromisso muito forte que pode te levar a, em determinada situação, priorizar o salário do que aproveitar aquela oportunidade que você teria de entrar num grande grupo, de abraçar uma oportunidade de emprego que vai fazer você se tornar um profissional melhor. Então, para quem já tem esses compromissos, não é um caso perdido, mas eu aconselharia a esperar um pouco antes de assumir esses compromissos para poder investir na carreira e as pequenas oportunidades, tratar elas como um investimento em você mesmo. Bom, pessoal, eu agradeço os agradecimentos. Fiquei muito feliz de interagir com vocês aqui nessa plataforma e espero, deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma pergunta. Não esqueci, e espero que nós tenhamos oportunidade de nos encontrarmos novamente, tá bom? Um abraço a todos e boa noite. Oi, Thiago. Deu tempo, hein? Que sorte, vamos lá. Curso complementar, gestão de negócios. Quando eu formei em engenharia,
eu olhava como é que se diz? Eu abria um jornal, eu não sabia absolutamente nada de economia, eu não sabia nada de contabilidade, eu não sabia as ações, eu não sabia o que era o que era elasticidade de preço, o que era correlação. Eu era totalmente imaturo nesse aspecto, entendeu? Então, eu faria essa parte de gestão de negócios. Afinal de contas, os negócios fazem parte da vida do engenheiro, né? O curso de gerenciamento de projetos é muito importante também, tá? Eu estudaria o PMI. E mais que eu aconselho? A parte fiscal, dependendo da parte que você... Isso aí eu já estou falando, nem precisa ser nenhuma pós-graduação, tá? Parte fiscal é muito importante, tá? Você saber quais são os fatos geradores, quais os tipos de tributos federais, municipais, estaduais, a forma como eles são calculados, o que vai incidir em o quê, porque até isso você consegue especificar na engenharia para você ter um resultado melhor. Até nisso você consegue inovar. E a parte de direito também. Não estou falando para você chegar e fazer 4 pós-graduações, mas essa parte de direito também é muito importante, porque você consegue... Aliás, isso aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que direito e economia, todo mundo devia estudar, sabe? Até devia fazer parte do currículo normal da educação básica. Você saber o que você pode e o que você não pode fazer, entendeu? Primeiro, dentro da sua profissão, para você entender qual é o seu compromisso com a sociedade, com o governo, com os seus clientes, e a teoria geral dos contratos, você entender o que você pode ou não negociar, tá? Dependendo da área que você for atuar, direito administrativo. Então, assim, você vê que o que eu estou falando, de imediato, não tem uma relação direta com a engenharia, mas tem uma relação fortíssima de forma indireta, entendeu? Então, eu iria para esse lado, para complementar coisas que farão parte do seu dia a dia como engenheiro, mas que não estão no currículo da engenharia. Faria dessa forma. Tá bom? Espero ter respondido, Thiago.